Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Estamos iniciando o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, situada no bairro da Vila Isabel, na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, ao lado do residencial Vila Nova, aquele prédio 1, primeiro que foi feito. Nós ficamos ali, vizinho, lado a lado desses nossos amigos do prédio. E você que não conhece as nossas atividades, temos as nossas reuniões às segundas e quintas-feiras às 20 horas e nas quartas-feiras às 19h30. E você é o nosso convidado especial a conhecer os nossos trabalhos. Nesta tarde maravilhosa, nós só temos a gratidão a Deus pela oportunidade de acordarmos, de caminharmos, de vermos essa natureza maravilhosa, de podermos ter as nossas atividades plenas e a maior oportunidade de estarmos aqui convidando vocês, queridos ouvintes, com gratidão a todos da rádio, a técnica, a oportunidade do programa, a debatermos, a discutirmos a ideia da indulgência. Essa temática nós trazemos hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem vos fala é Daura Alves, expositora da Casa Espírita, ajudando, nos trabalhos, e nós queremos que você, caro ouvinte, possa acompanhar conosco todo esse desenvolvimento, toda essa temática. Você sabe o que é indulgência? Jesus disse para que nós pudéssemos ser indulgentes com os nossos semelhantes. Mas o que é indulgência? Como fazer? Como proceder de forma indulgente? Despertar, em vocês, em todos nós hoje, para o efeito salutar que a indulgência propicia àqueles que a cultiva, é o nosso objetivo, bem como aos que o cercam, porque isso é convidar a todos desenvolver a indulgência dentro de si, porque quando Jesus disse para nós sermos indulgentes para com todos, ele pediu para amar, ele pediu para não julgar. E a indulgência vai muito mais que isso, Ela é um sentimento muito doce, fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. No campo da indulgência, todos nós somos carentes em face a tantas imperfeições que ainda permeiam em nós, pois nós estamos num mundo de provas e expiações, não somos perfeitos, estamos num processo de aperfeiçoamento moral. A cada caminhada, a cada reencarnação, vamos melhorando. Esse é o nosso dever. A cada dia, sermos pessoas melhores, mais amáveis, perdoando, servindo, reparando os erros. Essa reparação é muito importante. E, acima de tudo, tendo essa indulgência, muitas das vezes até para nós mesmos, porque quando somos críticos ao extremo, até nós mesmos somos os prejudicados, porque tendemos a nos criticar também, a não usar a indulgência até para conosco mesmo. Imagine para os nossos semelhantes, Então, essa indulgência, ela é uma virtude, Uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura que cada um, compreende
que se adota perante as faltas e as imperfeições de nossos irmãos. Então, quando nós vemos os nossos irmãos agindo errado, provavelmente deveríamos perguntar: se eu assim estivesse agindo, como eu gostaria que comigo agisse? Qual é o olhar que eu gostaria que me fosse enviado? De reprovação? Ou de repente de ajuda, de exemplo? Então, ser indulgente é saber relevar muitas vezes, perdoar, esquecer, dissimular, diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. Porque sabemos que muitas das vezes o papel se inverte e nós pagamos muito, né? Costuma-se ter um ditado que a língua é o chicote do corpo. Então, nós às vezes temos atitudes nessa falta de indulgência reprovativa, né? Com os nossos olhos obscurecidos, porque vemos só pelo ângulo, só no nosso ponto de vista, não olhamos muitas das vezes os dois lados da moeda e saímos julgando. Então, esse tipo de comportamento que está faltando a virtude do amor, né, a virtude do comportamento, né, benéfico, fraterno ao nosso semelhante, temos que entender que amanhã pode ser nós a passarmos determinadas situações que vai nos causar uma vergonha moral, que vai nos causar um apontamento do nosso semelhante, de repente um olhar reprovativo, entendeu? E essa reprovação, quando nós recebemos, será que gostamos? Alguém gostaria de receber críticas e apontamentos? Então nós devemos fazer aos outros somente aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Então não foi, né, à toa que Jesus nos pediu para que sejamos indulgentes com os nossos semelhantes. Agora, que benefícios proporcionamos ao próximo sendo indulgentes? A indulgência que demonstramos em nosso comportamento pode sensibilizar o coração das pessoas, convidando-as a se melhorar e a proceder também com indulgência. E isto propicia a que se regenerem de suas possíveis faltas. Então, tem como auxiliar o nosso próximo no seu progresso, no seu desenvolvimento, na sua regeneração? Com certeza. A nossa atitude, ela tem que ser mais aprovativa e menos reprovativa. Essa reprovação, que é a falta da indulgência, precisamos sempre perguntar se gostaríamos de receber o que estamos doando, o que estamos fazendo, a forma que estamos falando, de repente a crítica. Então, se colocar no lugar do outro é a receita mais assertiva para saber se a nossa conduta é uma conduta moral, que é o bem proceder. E quando nós temos uma virtude, pequena que for, e nos esforçarmos para que ela possa crescer, para que ela possa aumentar, eu vou sensibilizando o coração das pessoas. E é isso que a espiritualidade amiga vem fazendo conosco, vem nos mostrando caminhos. Então, através de Kardec, esse brilhante codificador, tão preparado para essa missão, em nos trazer a revelação
da verdade pouco a pouco. À medida que nós vamos estudando, os novos horizontes vão abrindo-se aos nossos pensamentos, às nossas reflexões, e nós vamos percebendo o quanto já erramos, o quanto já tivemos a falta da indulgência, mas ainda precisamos continuar no caminho reto, no caminho que leva a Deus, no caminho que leva à perfeição, no caminho de luz. Não tem como eu adotar apenas um proceder e o outro não. Dizer que amo a Deus, faço determinadas coisas e outras não. Então, estar amando Deus, estar seguindo os mandamentos, os ensinos de Jesus, é numa totalidade, não é em parte. Então eu preciso sim ter olhos que brilham, olhos iluminados, olhos de luz que resplandeçam. E eu só tenho esses olhos quando os olhos forem bons, o coração se ilumina. Esses olhos bons é o olho da indulgência, porque eu não vou reprovar a atitude errada do meu irmão, condenando esse irmão. Nós podemos reprovar a atitude e fazendo a corrigenda da atitude com o nosso bom exemplo. Não é expondo o outro, mas uma atitude errada do nosso irmão não faz ele menos digno e não quer dizer que ele não tenha conserto, jeito e meios e não possa ter a motivação, né, o dinamismo e a esperança de mudar. Pelo contrário, se eu sei que eu estou seguindo o bom caminho e já faço a prática da indulgência com os nossos semelhantes, eu posso ajudar de alguma forma esse irmão que necessita chegar ao alcance do que eu consegui, porque nem todos têm a mesma oportunidade, nem todos conseguem o mesmo meio de se aperfeiçoar, de conhecer. Uns começam lá na pequena idade a ser levados para um templo religioso que modifica sim o caráter. Não vai fazer nenhuma mudança radical e milagre, mas vai te conduzir no bom caminho e com seu livre-arbítrio de discernir o bem do mal e a livre escolha da vontade e da coragem, você é impulsionado ao progresso e vai fazer da forma assertiva, porque a religião ensina o bom caminho, ensina a prática do bem, da caridade, amar e servir. Então, a pessoa indulgente, ela torna-se simpática e ela vai agarinhando, né? Ganhando o reconhecimento daqueles que a cercam. E isso é um motivo de júbilo, de muita alegria, né? Para a pessoa. E ao mesmo tempo para Jesus, que se alegra com as nossas boas atitudes, percebendo que o seu exemplo, o seu ensinamento e, acima de tudo, o seu pedido está sendo seguido, está sendo com muita coragem, com muita dedicação, não é? Sendo colocado em prática, sendo exemplo para os outros semelhantes. E ele fica feliz. Então, sendo indulgentes, não estaremos, de repente, os espíritos, né, responderam, porque Kardec quis saber, será que a gente é indulgente demais? Não estaremos assim acobertando o erro que deve ser corrigido de alguém? Se nós tivermos sempre esses olhos, né, meigos, fraternais e sempre procurando entender o lado equivocado que o outro agiu daquela forma, daquela maneira,
será que eu vou estar passando, né, a mão na cabeça, encobrindo o erro alheio e não permitindo uma corrigenda? Que Joana de Ângeles sempre nos fala que nós precisamos trilhar o bom caminho, nos autoconhecer, autotransformar e ter o auto-amor, o auto-perdão, não é? Nos autocorrigir, para assim nós podermos fazer essa corrigenda do caminho para rumo à perfeição, à ascensão moral. Então, assim, será que eu, sendo indulgente demais com semelhante que errou, eu estou cobrindo o erro dele? É evidente que o erro deve ser corrigido. Entretanto, a justiça divina age com misericórdia, permitindo que o pecador se regenere por si mesmo. A nossa indulgência para com ele o auxiliará a despertar para essa realidade. Veja, se aquela pessoa que pecou, ela começa naquele processo de indulgência, despertar para aquela realidade, percebendo o quanto mal ele fez a si mesmo. Se ele começa a entender e avaliar todo o processo com a tua ajuda, com o teu exemplo, ele começa a se regenerar, ele começa a perceber, né, por si mesmo, que existe uma justiça divina, existe a misericórdia do Pai, que nunca vai faltar, e Ele vai nos oportunizar para que nós possamos corrigir as nossas más tendências, as más inclinações e mas todo o equívoco moral, ele será reparado. Então, todos nós poderemos recomeçar para fazer de forma assertiva, de forma indulgente, com esses olhares bons, iluminados, porque se os olhos forem bons, Emmanuel disse para nós que a nossa alma, ela se resplandece, ela se ilumina. Então, por que nós queremos viver na escuridão? Por que fazermos a escolha que nos leva o caminho sombrio? Não, queremos a luz, e para trilharmos no caminho da luz, junto com Jesus, os nossos pensamentos têm que estar alinhados ao Cristo, têm que estar alinhados com o que Deus espera de nós. Mas é fácil ser indulgente? Ou é difícil ser indulgente? É difícil, não é? Com certeza é difícil. Mas isso em face do estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Ainda é mais fácil criticar, não é verdade, os atos do próximo do que elogiar algum comportamento seu. Daí a necessidade urgente, né, de calcular as palavras quando nós lançamos essas flechas da crítica, da autopunição, do ódio, do desamor, não é? Essa falta da indulgência, acusando o outro. Existe uma necessidade urgente de cultivar rapidamente a virtude, não é? Essa caridade é eu ter o olhar bom para o outro, é eu ter sempre esse olhar carinhoso, não é? E eu conseguir respeitar até a limitação e o erro do outro, mas sabendo que ele faz parte do mesmo processo que eu faço, que é de um progresso, né?
constante, uma evolução constante. Ele faz parte desse projeto de Deus, porque Deus tem um propósito para cada um. E da mesma forma que eu quero perfeição, quero evoluir, não quero estacionar, é o mesmo propósito de Deus para comigo e para com todos esses irmãos. Então nós precisamos confiar que somos capazes de sermos indulgentes com aqueles mesmo que não foram conosco ou que não são com outros e que criticam também e não perdoam. E eu não posso falar assim, eu não faço porque ele também não faz. Cabe a mim ser melhor sempre. Não num jogo competitivo melhor do que o outro, mas melhor do que nós mesmos ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que fui ontem, amanhã eu tenho que ser melhor do que fui hoje. E assim, numa sequência, num progresso constante, eu vou adquirindo toda a ascensão moral desejável para estar num trabalho honroso, respeitável, admirado, junto com Jesus. Hoje, a evolução, ela nos força a compreender que somos todos interligados por dependências de ordem moral e espiritual. Tem pessoas que vivem isoladas uma das outras, pensam que não precisam, pensam que o dinheiro compra tudo e se não tiver as pessoas para fazerem as coisas, você morre de fome, você fica sem sapato, sem roupa, como que você fica? Então não existe aquele homem que possa dizer que não dependa de ninguém, ele depende de muitas pessoas. Entender, né, que as situações alheias, elas precisam serem auxiliadas umas pelos outros. Eu tenho um problema, eu superei esse problema, eu posso ajudar o outro, porque eu já passei pela experiência. O outro também pode vir me auxiliar, porque ele passou por outra experiência que eu estou passando. Então, essa troca constante é um equilíbrio, porque nós somos seres sociais e para viver em sociedade precisamos usar de muita, mas de muita indulgência. E assim nós vamos seguindo os passos do Mestre, não é? E por que não devemos ser indulgentes para com nós mesmos? Será que a indulgência é só para os nossos irmãos? Ou nós podemos ser indulgentes para conosco mesmo? Tem hora que nós nos punimos tanto, nós não acreditamos em nós, ou então nós erramos e ficamos mal. Muitas pessoas usam até do silício, que são as flagelações em si mesmo, as mutilações, o castigo, não é? Quase como premiação dos erros que cometeu-se. Mas por quê? Né? Será que nós devemos ou não ser indulgentes para com nós mesmos? Nós não devemos ser, porque os nossos defeitos requerem atenção persistente e rigorosa. Quando somos indulgentes conosco, estamos na realidade dissimulando as nossas imperfeições e persistindo no erro. Busquemos então adquirir a própria consciência, a fim de avaliar o que há de ruim em nós que precisa ser corrigido. Olha que belíssimo! Nós não podemos, né? Não devemos ser indulgentes conosco mesmo. Quando nós somos indulgentes conosco mesmo, nós nos vitimizamos, somos os coitadinhos da vez. Eu fiz aquilo, mas também, né? Eu merecia, ou fulano merecia, e assim vai. Nós damos desculpas, né?
muitas desculpas plausíveis de forma equivocada, errada, porque isso na realidade não vai me ajudar a ser perfeito, e sim vou estar sendo arrastado a mais e mais imperfeições. Vou continuar persistindo no erro por achar que é uma coisa banal, uma coisa pequena, sem muita importância, né? E não é. Nós precisamos nos corrigir cada vez mais e não sermos indulgentes com os nossos erros, porque se nós erramos, é necessário que nos aperfeiçoamos. Algo de muito imperfeito está persistindo em nós. E se nós não dermos um bastos e continuar trilhando o caminho do bem, o que vai acontecer? Nós vamos ser arrastados pelas sombras novamente aos erros. E esses erros vai fazer com que eu pare no progresso, porque ninguém regride, mas pode estacionar. E o nosso objetivo aqui não é a passeio, não é também ficar parado, inerte, estacionado. É andar, é se movimentar, é buscar, é aprender, é empreender, né? É ter ação, movimento, dinamismo. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever de bons espíritas, bons cristãos. Nós vamos agora, meus irmãos, para um intervalo musical. Vamos prestar bastante atenção nessa linda melodia que nos traz paz, que nos traz esperança, confiança. Que Jesus possa continuar nos intuindo no programa dessa tarde, nos abençoando, que todos vocês, queridos ouvintes, recebam neste momento, através da música, as vibrações positivas, benéficas de encontro com cada um. Não saia daí não, fica ligadinho no programa Uma Razão para Viver, ao som dessa linda melodia, e já voltamos. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta-me a presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo.
Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Boa tarde, queridos ouvintes. Quem vos fala aqui é Daura Alves. Retornamos depois dessa bela canção e estamos aqui nessa tarde de sábado maravilhosa. Aprendemos um pouco mais do Evangelho de Jesus sobre a indulgência. Você que está ligando o seu rádio agora, na AM, na Rádio Três Rios, nós estamos aqui entendendo essa virtude maravilhosa que Jesus nos convidou a desenvolver, que é a indulgência, que caracteriza o verdadeiro cristão, como ele deve ser, como ele deve se expressar, como deve ser o seu comportamento, a sua postura perante o outro semelhante, fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, a falta do outro, ter um comportamento equivocado, o nosso semelhante, não nos dá o direito de faltar com indulgência para com ele, né? Essa virtude nobre, porque ser indulgente é saber relevar o equívoco moral do outro, é saber perdoar, é saber esquecer, né? Diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento do semelhante, porque o seu exemplo, a sua boa postura, a sua virtude de indulgência vai falar mais alto, vai ajudá-lo no processo de aprimoramento, de renovação, de ajuste moral, não é? A indulgência, ela é um remédio salutar que ministramos ao próximo, mas o beneficiado somos muito mais nós mesmos, porque nós vamos estar caminhando e amparando, servindo e seguindo, não é? Os outros e a Jesus no que Ele quis que nós tivéssemos uns para com outros, e o beneficiado somos nós, não é? Então, quando nós praticamos o amor, ele sempre vai voltar para nós. Mas aí é importante entendermos por que é necessário julgar com severidade as nossas ações e não a dos outros, né? Porque a nossa felicidade só é edificada mediante ações voltadas para o bem. Daí a necessidade de julgar com bastante vigor, né? Com aquela rigorosidade toda que a gente deposita para o outro, façamos para nós. Esse rigor todo, quem merece somos nós, nos nossos atos, nas nossas más tendências, más inclinações, a fim de quê? De nos corrigir os desvios, né, morais,
e selecionar aqueles que efetivamente nos conduzem ao bem, não é? Sempre nos coloca no bom caminho, tomando-os por conduta, porque quando eu pego só o que é bom, aquilo ali, dou uma ênfase maior ao que é bom, eu vou ampliar essa boa atitude no bom caminho. Agora, quando eu dou um peso maior ao que é ruim e ainda critico a situação do outro, não é? Então, a indulgência não tem que ser para nós, passando um pano quente nos nossos problemas, nos nossos equívocos morais, não, mas nos corrigindo com rigor e vigor de quem quer acertar, quem quer mudar a conduta equivocada e se aperfeiçoar. Então, quanto às ações do próximo, compete-nos apenas o quê? Relevá-las, deixando a Deus o encargo de julgá-las, porque nem o bom Pai faz isso. Ele é misericordioso, justo e bom. Ele vai dar oportunidade para o próximo que errou se reparar, né? Se justificar, se corrigir. Então, com quem em especial devemos usar da indulgência? Será mesmo que tem alguém especial? Jesus diz: seja indulgente com pessoas especiais. Quem são? Não, né? Com todos os nossos irmãos, sem qualquer distinção. Esse sentimento doce e fraternal que deve nortear o nosso comportamento é para ser estendido a todos os que nos compartilham a existência, porque meu irmão e meu amigo deve ser quem? Toda a humanidade. Temos que olhar o próximo como irmão, porque somos todos filhos do mesmo Pai e queremos para o outro o bem. Assim devemos seguir como bons cristãos. Jesus, ao nos prescrever que amássemos uns aos outros, não estabeleceu quaisquer condições de limites para isso, não é? Ame fulano, não ame ciclano, perdoe, seja indulgente para uns, para outros, não. Jamais. Jesus somou, ele não dividiu, ele não foi separatista, não é? Agora, que efeito produzirá nossa indulgência no próximo? Será que quando eu sou indulgente para com um semelhante que errou, que pecou, eu provoco alguma coisa nele, tem algum efeito essa indulgência, essa virtude, essa qualidade de amor? A nossa reação pacífica e compreensiva diante de suas faltas poderá contribuir para sensibilizar-lhe o coração, convidando a corrigir-se e a trilhar o caminho do bem. Então, se imagina se todos apontam a crítica e o erro daquele que pecou porque está na ignorância do não saber, do não conhecer o caminho certo, como proceder, e ele só ter apontamento, julgamento, a falta da indulgência, ele vai consertar alguma coisa? Ele vai conseguir vencer a má inclinação? Ele vai se tornar uma pessoa melhor? Não. Com certeza não. É a nossa ação, não é? Sem julgamento, de apoio, de convite para se corrigir, usando o nosso exemplo, é que vai ajudar esse irmão a trilhar um caminho melhor, a sensibilizar seu coração. Então, a indulgência para com o próximo tem como função, sim, clarear-lhe o raciocínio, renovando-lhe o modo de pensar e de ser, e amparar-lhe a caminhada. Então, quando nós somos indulgentes, nós estamos contribuindo com o progresso do nosso semelhante. Agora, será mesmo que apenas ser indulgente, perdoar,
é suficiente para nos libertar? Não, não é? É um grande passo, porém não suficiente, porque a lei de Deus, que é de amor, nos impõe o dever de não só perdoar, mas, acima de tudo, auxiliar os nossos inimigos. E quantas pessoas falam, perdoou da boca para fora, perdoei, mas nunca mais conta comigo, ou então perdoei, mas Deus está vendo, entrego o problema para Deus, como se Deus fosse resolver tudo em nosso lugar e ainda fosse castigar, punir o outro, não é? Então não. Acima de tudo, temos que auxiliar os nossos inimigos através da oração, de pensamentos fraternos e dos atos que lhes ajudem a encontrar a felicidade, porque veja que é os nossos inimigos. Nós temos o hábito de conviver com aqueles que nos amam, que nos querem bem, que compactuam dos mesmos objetivos, características, semelhanças, tendências, preferências, e assim vai. São grupos afins na Terra, na família, mas a família é universal, a família verdadeira é espiritual, não tem separação de raça, credo, cor, religião, muito menos, né? Se é consanguínea, se é do coração, é toda a humanidade. E o respeito, o amor e a indulgência, que é o amor em movimento, a caridade que Jesus ensinou, é para todos, para todos. Então, muitos criminosos se regeneram sob o amparo e a orientação caridosa de suas ex-vítimas, movidos que são pelo influxo de lei de amor. Então, imagina, criminoso, né, comete barbárie com uma vítima e essa vítima o perdoar e ainda auxiliar no seu processo transformador. Nós ficamos imaginando, não tem como fazer isso. Quantos pensam assim? O outro errou, tem que pagar, tem que sofrer, tem que ser castigado, tem que ser punido. Peraí, existe uma lei humana que vai fazer isso, mas existe a lei divina que também vai fazer, que é a lei de causa e efeito, a lei natural, a lei da colheita obrigatória, porque ninguém está colhendo de graça nada, colheu porque plantou nessa ou noutra existência. Então esse irmão hoje que está infringindo uma lei e que está fazendo um mal, o outro cabe o quê? Seguir o seu caminho, perdoar e, se possível, e se o outro necessitar, oferecer as mãos, fazer a caridade. Esse é o verdadeiro perdão, estar apto a servir o outro que te prejudicou, sim. Isso não é ser bobo, é ser sábio, é ser indulgente, é ser benévolo, fraterno, como Jesus pediu, perdoai 70 vezes, 7 vezes, quando ele pediu no suplício, no seu martírio maior, no seu fim na terra, existencialmente na carne. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. E se ele, na humildade toda, na essência de amor, pediu ao Pai que perdoe-nos e nós não somos capazes de perdoar, então como que queremos ser perdoados? E ainda fazemos, né, tantos equívocos morais, porque se eu acuso o outro, eu já estou violando a lei, não é? De respeito ao próximo. Eu já estou infringindo, já estou pecando, porque estou falando do meu semelhante, não estou sendo indulgente. E erro é erro, não importa o tamanho do erro. Se eu tenho um ato, claro que eu vou, né, sofrer uma sanção, uma punição por ele. E a colheita é obrigatória. Será que eu
vou querer que também falem de mim e que façam o mesmo. Eu tenho que estar preparada para receber exatamente o que eu dou. As pessoas dão o que elas podem, não é? Elas oferecem ao universo o que elas têm dentro de si. Então tenhamos amor, tenhamos indulgência, tenhamos respeito. E assim o universo agradece conspirando ao nosso favor, não é? Então, nós podemos fazer muito mais, não é? E que de que modo, né, a indulgência constitui uma forma de se praticar a caridade. A indulgência tendo por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo, constitui-se por isso em uma das sublimes maneiras de se expressar a caridade. Aquele criminoso lá que foi perdoado, que hoje a própria vítima o perdoou e ainda está tentando ajudá-lo para sair da vergonha moral, reingressar na sociedade, ser um homem de bem, reavaliar todo o comportamento equivocado e se transformar, é algo maravilhoso, é uma caridade, é um amor em movimento, né? Um amor prático, é a ação de todo o bem que ele possui em si. Então, a forma sublime de expressar, né? Então, o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outro e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porque será que nós no passado não cometemos um equívoco moral, um dano a alguém? Tivemos vítimas, né? Deixamos alguém chorando e não precisamos de repente de um apoio, de uma ajuda para nos reerguermos. Então, como nós sabemos dessa colheita e que esse papel, né, os papéis se invertem, aí que precisamos nos colocar muito mais no lugar um do outro, fazendo o nosso melhor a cada dia, para que sejamos pessoas de bem, para que sejamos pessoas felizes, né? Porque o que será que está reservado às pessoas que julgam superiores às demais, acreditando-se no direito de apontar as falhas alheias? Será que tem um lugar para essas pessoas especial, já que a justiça encarregar-se-á delas? Vai acontecer o quê? Vai fazer com que as reconheça, muitas vezes pela dor, o caminho, né? Que o caminho da felicidade passa obrigatoriamente pelo próximo, a quem devemos todo o nosso respeito e atenção, sem jamais julgá-lo em posição inferior. Muitos pensam ser melhores que uns aos outros, né? Mas na verdade somos todos criados na simplicidade, na ignorância. Tomamos caminhos diferentes, vamos adquirindo uma bagagem de conhecimento diferente, mas isso jamais nos tornará pessoas superiores umas às outras. Pelo contrário, vamos continuar sendo amparados, abençoados, protegidos por Deus. Mesmo que falharmos, mesmo que nos equivocarmos, Deus vai continuar a nos amar, sabendo que nós vamos precisar de uma atenção até maior, porque o nosso processo de aperfeiçoamento está mais lento, mas não podemos parar. Mesmo ele lento, nós temos condição de ir aos poucos, reparando as nossas faltas e nos melhoramos. À medida que evolui, o espírito se conscientiza
de que a sua felicidade está na razão direta da felicidade que proporciona ao semelhante, e toma o amor ao próximo como lema e objetivo da sua vida. E aí ele não faz mais com interesse, ele faz porque faz bem para ele, porque virtude sai dele no momento que ele doa amor, no momento que ele exalta alguém, no momento que ele auxilia, ajuda, ampara, consola. Então, ser indulgente jamais vai ser fechar os olhos para os defeitos alheios, porque isso daí é ignorância, não é? Ser indulgente não é você passar a mão na cabeça do outro, naquele ditado de passar pano quente, encobertar os erros, não. O significado de indulgência vai muito mais além disso. Ele significa que devemos buscar a centelha divina que habita cada um de nós, lá no nosso mais interior, e desse modo revelar e enaltecer os bons sentimentos e as virtudes do próximo, porque todos nós somos pessoas virtuosas, porque já nascemos com essa centelha vivaz de amor. Nós somos uma partícula de Deus, somos uma partícula do Criador. Não tem como só o mal habitar em nós, porque o que Deus constrói são maravilhas. O homem estraga, o homem corrompe, o homem deturpa, o homem atravanca de certa forma o progresso até dele próprio, mas ele está impulsionado a crescer, a melhorar, a progredir. Ele pode estacionar, mas dar mais trabalho a si mesmo para sair do lugar, mas ele vai sair. Ele tem um ponto de chegada que é a perfeição. E Deus tendo um propósito para cada um, nos fazendo igualmente simples e ignorantes, com todas as oportunidades igual, porque Ele não privilegia, não condena ninguém, né? Não existe penas eternas, mas também não absolve ninguém, não pula etapas, a natureza não dá saltos, tudo tem o seu momento evolutivo de ser. Ele nos dá oportunidade a cada reencarnação de irmos nos acertando, nos lapidando, igual o nosso irmão Jesus fez com os apóstolos, lapidando os defeitos, exaltando as qualidades. Todos os dias nós devemos agir assim. A indulgência é fazer um pouco disso a cada dia com o nosso semelhante, com aquele que ainda se equivoca, com aquele que ainda tem uma tendência, uma má inclinação mais direta, mais visível, mais intrínseca, mais notável, mais maliciosa e prejudicial ao semelhante. É para esses que eu tenho que ter os olhos bons, mais iluminados, para que eu possa ajudá-lo a se corrigir, a se melhorar, a se consertar. E pelo exemplo bom que arrasta, e é assim que eu tenho que ser, seguidor de bons exemplos e também fazer a prática do bem, para que ele se espelhe e comece a sua própria caminhada. Ele mesmo é capaz de se melhorar, mas sozinho ele não consegue, por isso que precisa de uma mão estendida, e agarre nessa mão e comece e recomece quantas vezes necessárias. Assim que Deus faz conosco, porque quando uma criança começa a andar, ela começa a engatinhar, vai ficando em pé, ela cai. Do nada ela começa a engatinhar, apoia, levanta, daqui a pouco ela não aguenta o peso e cai de novo. E quantas vezes nós cairmos, Deus vai estar lá para nos sustentar, para nos ajudar, para nos levantar. E nós não temos medo, não temos que ter medo.
porque o que nós fomos, né, da forma que nós estivemos, hoje é diferente, não estamos mais. E amanhã estaremos de forma renovada, melhorada. É um progresso constante. Eu preciso acreditar, nós precisamos. Deixar de praticar o mal não basta para evoluir. Tem pessoas que pensam, eu não faço mal a ninguém, eu não falta indulgência. Será? É necessário também e principalmente que faça todo o bem ao alcance, porque muitos batem no peito dizendo que não faz mal a ninguém, mas critica sim aquele que faz, não é indulgente para com o semelhante, não ajuda, não faz nada em favor do próximo. E fazer o bem é isso que está o verdadeiro caminho da felicidade plena. Dessa forma nós teremos as bênçãos do céu, as graças de Deus anunciadas por Jesus, a felicidade plena na vida futura. Mas como que a indulgência constitui a forma de praticar a caridade? A indulgência, tendo por objetivo a prática de atitudes que visam a promoção do bem-estar do próximo, constitui-se, por isso, em uma das sublimes maneiras de expressar a caridade. Então, essa humildade que consiste em ver cada um apenas, né, como é e por que está na condição que está, que ele pode ser virtuoso, porque existe virtude de amor, é acreditar em Deus, é acreditar na promessa de Jesus, é acreditar que chegaremos sim à perfeição, é acreditar que somos capazes de vencer, porque Deus vai sempre nos amparar, sempre nos auxiliar, para que possamos vencer todo o equívoco que ainda existe em nós, moral. E o Espiritismo, ele vem nos lembrar a obrigação que temos de nos corrigir. Consoante nos recomenda o Evangelho, essa responsabilidade, contudo, é bem maior aquele que já tem noção do dever. Então, a indulgência que está lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, nós podemos ler bastante, estudar muito, entender mais e mais, mas a prática é que traz o aperfeiçoamento, a prática do bem, né? Esses olhos iluminados para resplandecer a alma, iluminando outros corações, não com apontamentos e julgamentos, mas com olhos amorosos, com as mãos estendidas para ajudar o caminhar na luz, no bom caminho de cada um. Então, queridos ouvintes do programa Uma Razão para Viver, aqui na Rádio 3Gs, todos os sábados, das 5 da tarde às 6, 17 às 18 horas, nós vamos encerrando esse momento com uma bela canção. E antes da música, nós queremos muito agradecer a esta oportunidade, a todos os sábados vocês estarem conosco ouvindo a Rádio 3 Rios, o programa Uma Razão para Viver. Lembrando que o nosso programa Uma Razão para Viver está nas redes sociais. Vocês podem ir na página do Facebook, procurar lá a página do Facebook, Uma Razão para Viver. Realização Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que também tem a página Sociedade Espírita Joana de Ângeles 3 Rios. A CGTR
é uma abreviação de Sociedade Espírita Joana de Ângeles de Três Rios. E lá nós temos, todas as postagens de palestras, de eventos que estamos tendo, as campanhas, os agradecimentos, a prestação de contas, o trabalho que fazemos, evangelizador na casa. A página nós vamos encontrar maravilhas, estudos ao vivo todas as segundas-feiras, às 20 horas, nas quintas-feiras nós temos o passe individual, nas reuniões públicas, a água fluidificada, temos o atendimento fraterno, você agendando segunda ou quinta para 19 horas e depois você assiste a palestra conosco. Nós temos aos domingos a evangelização dominical, às 9h30 da manhã, em ponto. O portão fica fechado devido a estarmos lidando com crianças, é só chamar, mas começa às 9h30 em ponto, é só estar lá para conhecer o nosso trabalho. Nós temos também a campanha permanente de enxoval de bebê que damos às gestantes carentes. Toda semana, mês, temos gestantes pegando os enxovais. Nós temos também a campanha do quilo permanente, que está sempre sendo postado, o quadro atualizado nas redes sociais. Você, querido ouvinte, pode passar a ser um colaborador mensal, tanto através de Pix, como de alimentos diretos entregues na instituição ou ligando para nós no WhatsApp 988437822 para que possamos buscar o alimento em sua casa. Sempre nos será muito bem-vindo e vai chegar na casa, na mesa de alguém ou não, porque nem todos têm mesa, mas vai fazer a diferença para a família, que vai se alimentar, vai dar graças a Deus pela essa assistência e por aqueles que colaboraram para que pudéssemos estar montando no final do mês as cestas básicas. Nós precisamos muito também de roupas boas para bazar. E quando nós falamos roupas boas, é aquela roupa que não te serve porque você emagreceu, ou você engordou, ou você já usou, acha que tirou muita foto e não quer mais a roupa, mas é roupa de sair. Se você, ouvinte querido, ainda usa essa roupa para sair, doe-nos se ela não fizer falta para você, porque não adianta a gente doar algo descosturado, furado, rasgado, os sapatos boca de jacaré descascando tudo. Olha só, se colocar no lugar do outro, você usaria uma bolsa caindo aos pedaços? Um sapato todo caindo aos pedaços, descolado? Você já imaginou uma pessoa caindo com um sapato descolado? Não é? E aí a pessoa ficando, às vezes, com uma dificuldade de locomoção, usando às vezes uma muleta, uma cadeira de roda, por causa de um sapato que você não usaria. Então vamos saber fazer a caridade. A gente sempre instrui, orienta e educa. Itens de bazar são itens bons, são itens usáveis. Se eu uso, tá legal para mim, tá legal para o meu próximo. A casa agradece, porque são esses bazares que fazemos e nós temos aqui que agradecer o Grupo Fé e Esperança, que nos coloca à disposição o espaço a cada 2 meses, a cada mês e meio, a oportunidade do local emprestado ao lado da Livraria Espírita para que possamos fazer esse bazar, porque o bazar, junto a alguma outra atividade que façamos, uma venda de pastel ou um almoço, agora a gente precisa planejar, porque graças a Deus, as vacinas estão surtindo efeito, está tudo em equilíbrio, o Covid-19, e podemos fazer os nossos almoços fraternos. E é toda essa rentabilidade que mantém uma instituição espírita. Então, sua roupa sempre vai ser bem-vinda. Itens de casa, mesa,
né, banho, materiais, diversos itens, nós aceitamos tudo de uma casa, inclusive móveis também, porque as nossas mães nem sempre têm, e nós vamos mobiliando aos pouquinhos a casa de cada uma. E isso é muito bacana mesmo. E você que queira participar, queira fazer campanha do quilo conosco, queira ajudar de alguma forma, ir de porta em porta, levar uma mensagem amiga, tá? Fazer um culto do Evangelho, venha somar, venha participar, venha se instruir, venha aprender, vamos crescer juntos? Venha, faça-nos uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Anjos agradece. Fica na Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, na rua, ao lado do Vila Nova, no prédio 1, ok? Que Deus possa nos abençoar, que tenhamos um findar de sábado, uma noite maravilhosa, um domingo maravilhoso, né? Para iniciar uma semana cheia de bênçãos. Damos parabéns a todos os aniversariantes dessa semana, desse mês. Que bênção seja derramada sobre todos nós. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas,
pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar.